Bom, então hoje, dando sequência, né, ao nosso estudo do livro Libertação, vamos hoje terminar o capítulo 15. Então, na semana passada a gente começou o capítulo que se chama Finalmente o Socorro, porque agora finalmente eles estão conseguindo fazer o que eles foram fazer, né, na casa da Margarida, levar o auxílio que é o objetivo dessa Tudo acontece. expedição. E aí a gente parou justamente no momento em que o Gúbio consegue fazer, através, né, do magnetismo de pensamento dele com o marido dela, sugerir que eles fossem procurar um centro espírita mais adequado ou mais capacitado para fazer esse tipo de tratamento. Inclusive, quando o Gabriel sai, o Gúbio sai junto para poder justamente conduzir ele a encontrar esse auxílio. E aí, agora, hoje, nós vamos justamente nessa parte. Então, vamos a partir do item 3 aqui. Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a destra sobre a fronte da enferma, como a acentuar-lhe a resistência geral. Por volta das 20 horas, um automóvel recebia o casal que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides ainda ligados à cabeça da enferma sob processo de imantação. Então, olha que interessante isso, né? O trabalho mediúnico era à noite, como na maioria das casas, né? E então, às 8 da noite, foi o casal, o Gabriel e a Margarida. E é legal, o André Luiz fez essa descrição. Junto com a Margarida caminham sempre esses ovoides, esses espíritos que estão ligados e mantados a ela para prejuízo dela mesma. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Então, olhem que interessante, né? Inclusive os outros, que eram espíritos que ainda não estavam do lado do bem, mas o Saldanha falou: não, fique tranquilo, está tudo bem tratado. Mas eles entendendo que eles já estavam conseguindo o êxito da obsessão que eles queriam. Mas, na verdade, era com relação ao cuidado, né, que estava sendo dado a ela. Alcançando confortadora vivenda, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas demonstrações de carinho. E Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu-nos braços fraternais. Olha que legal também essa descrição de como está acontecendo. Então, no ambiente material, no mundo encarnado, o senhor Silva era o responsável pelo trabalho ali da casa e recebeu o Gabriel e a Margarida. E o Sidônio é como se fosse o mentor da casa, recebendo o Gúbio, o André Luiz e os outros ali. Então, que interessante isso, né? Um mentor, uma pessoa que está sendo conduzida a um centro espírita, o anjo da guarda dele, né? Chamemos como a gente quiser. O anjo da guarda, o mentor, o espírito protetor daquela pessoa ou o espírito envolvido com o auxílio daquela pessoa, também ele é recebido na casa. Porque ele talvez não seja trabalhador dali, ou pode ser também um trabalhador dali, mas o fato é que no mundo espiritual a, a recepção, né, Medição. é a mesma coisa que está acontecendo ali. E lá dentro, 4 cavalheiros e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os, até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. Então, naquele trabalho mediúnico daquela casa, 4 cavalheiros e 3 senhoras, então eram 7 ao Fazia todos parte do ali, grupo. e eles estavam
então aguardando, receberam, conversaram, preparando e esperando o momento do trabalho. A indagação de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente. Entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e no ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. É legal também agora nesse ponto aqui do capítulo, porque isso vem de encontro àquilo que a gente estava em algumas reflexões na semana passada. Nós trabalhamos num centro espírita, ou nós nos envolvemos com o trabalho de um centro espírita, ou qualquer trabalho, né, de auxílio espiritual, e depende da maneira como a gente encara aquilo, aquilo tem um alcance maior ou menor. Então, o que o Sidônio está falando, naquele local, o trabalho produz satisfatoriamente. Só que, se os trabalhadores tivessem mais confiança no bem e no ideal de servir ali, com Seria certeza seria um trabalho muito mais aproveitável. proveitoso, exatamente, mais frutífero. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. Aqui eu vou fazer uma pausa porque eu me lembrei de um detalhe que parece que às vezes são coincidências e não são, né? Muitos de nós, até a Lela, né, está conseguindo acompanhar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente leu aquela comunicação do Fénelon, que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mensagem é linda, é maravilhosa, e a gente tem uma noção da grandiosidade que é o Espiritismo. E da bênção que é a gente estar envolvido com isso. E muitas vezes nós não temos essa consciência. E aqui vem um pouco de encontro a isso. Nós muitas vezes frequentamos ou vamos buscar esse auxílio, mas sem a devida importância que aquilo, o alcance que tudo isso tem. Ou o objetivo desse trabalho do mundo espiritual para levar esse consolador prometido para a humanidade. E da mesma maneira que a gente está vendo. Então, se todos os que se envolvem num ambiente como esse ou num trabalho como esse tivessem noção do que é capaz, da bênção que é, e continuasse, eu acho que a gente está fazendo um pouco isso, né? Nos preocupando em estudar, em desenvolver, em aprender, em entender, mas a gente também tem que passar isso para o nosso dia a dia na casa espírita ou até mesmo fora da casa espírita, principalmente no nosso dia a dia de uma maneira geral. Mas essencialmente no momento de trabalho ali na casa, porque a espiritualidade vai encontrar nos nossos braços, às vezes na nossa boca, às vezes no nosso ouvido, o que eles precisam para poder atender ou cuidar de mais pessoas necessitadas. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da Terra? Então, olha que bonito que eles estão falando. Para começar com essa comparação que ele fez. O braço é o intérprete do pensamento. Então, se eu penso em fazer alguma coisa, se eu não comando o meu braço para pegar aquilo e executar, aquilo não é executado, aquilo não é feito. Então, da mesma maneira, eles estão falando, o mundo espiritual depende de nós, encarnados, para a ação santificante. Como estabelecer, então, uma espiritualidade superior se nós não nos predispusermos a fazer esse, ou nos entregarmos
né, a essa espiritualidade para que nós possamos sermos utilizados por ela. Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Então, muitos que se chegam numa casa espírita ou até que se envolvem com um trabalho mediúnico, às vezes esperam, principalmente os que ainda não têm esse contato, eles buscam porque eles querem que aquela mediunidade ou aquele médium ou aquele grupo resolva assuntos particulares, ou se ele busca desenvolver mediunidade, não estou falando que isso é sempre, mas em muitos casos, a pessoa está querendo que ela conquiste um poder que faça com que ela se orgulhe daquilo, que ela se sobressaia, que ela tenha uma mediunidade que as pessoas olhem, admirem, elogiem. Então, Uhum. é o que ele fala, né? Muitos são irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Não estão dispostos a abrir mão de certas coisas, a paciência, do esforço, de um trabalho de orientação, de desenvolvimento mediúnico que leva tempo, quer que tudo aconteça um passe de mágica, sem muito esforço, e quer que seja, na verdade, para massagear o seu ego, muitas vezes. Não procuram saber que todos somos médiums de alguma força boa ou má em nossas faculdades receptivas. Então, o que está falando nesse trecho? Se nós não temos o dom mediúnico ostensivo, que é aquele que, por exemplo, a gente vê que um espírito se comunica através daquele médium, falando ou escrevendo, psicografando, muitos acham que ser médium é só dessa maneira. Mas todos somos médiums de forças do plano espiritual através da influenciação que exerce sobre nós, dependendo da maneira que a gente se abre para eles, para intermediar forças boas ou ruins nas nossas faculdades receptivas, através da intuição, através de uma ideia de um colocar em prática algum pensamento, alguma coisa. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos não ouvir um espírito falando com a gente diretamente, podemos não ver um espírito visualmente, concretamente, mas se a gente começa a sintonizar ou estar aberto, nós começamos a perceber que somos influenciados muitas vezes beneficamente e outras de maneira ruim, da maneira que nós nos ligamos para poder atuar na casa espírita ou fora da casa espírita. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoalimentação através Isso. do serviço aos nossos semelhantes e tocam a exigir os dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhes candidatam aos benefícios por intermédio da antiga varinha de condão. Olha que interessante tudo isso. Muitos realmente, então, só para concluir essa linha de pensamento que eles estão passando, Sidônio está comentando com o Rubio, o André Luiz está aprendendo e nos trouxe através desse livro, mostrando que a maioria realmente acha, não, eu quero ser médium e eu quero que aconteça com um passe de mágica, mas não estão a fim de compromisso de toda semana participar daquela reunião. Tem uma, duas, três vezes, não acontece, desiste. Quer que aconteça como um passe de mágica, como uma varinha de condão, como ele está falando ali. Não estão interessados em servir, em ser úteis. Da maneira que for oferecida, estão interessados
em algo espetacular. E esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico ou revestido-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando em constante repouso. Então é muito interessante bem, da maneira que eles falaram aqui. Primeira informação importante para que todos nós entendamos. Todos nós temos poder mediúnico, temos alguma mediunidade, em graus maiores ou menores de exteriorização, mas essa mediunidade que nós temos é como eles estão falando, uma enxada. Ela pode ser usada para produzir algo de útil, ou ela pode ser feita para prejudicar alguém, ou ficar enferrujada por falta de uso. Da mesma maneira, a gente pode pensar como inúmeras formas, de inúmeros objetos. Uma faca, ela pode ser usada para um crime, ela pode ser usada para cortar alimento, para fazer alguma coisa. O fogo, ele pode ser utilizado para aquecer e transformar elementos, ele pode ser feito para destruir. Então, da mesma maneira, a nossa mediunidade, a capacidade que a gente tem de se ligar com o mundo espiritual. Se a gente sempre mantém um padrão básico de vibração, um padrão de pessimismo, de revolta, com que mundo espiritual que nós vamos estar nos ligando? Tudo bem, isso pode acontecer, mas quando a gente identifica isso, que a gente então cuide. Fala, não é isso o que eu quero manter. Não é dessa maneira que eu quero utilizar a minha capacidade de ligação com o mundo espiritual. Eu quero me elevar. E aí a oração e a vigia. Eu vou buscar, então, essa conexão pedindo amparo, pedindo, me voltando para o alto e tentando me ligar com essa fonte divina que pode operar muitas vezes o que a gente denomina, né? A gente sabe que o termo não é da maneira que sempre foi entendido, mas operar milagres, transformações nas nossas vidas. E eles então explicando, nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada, permanente, de fé positiva, dentro do caminho louvável, haja o que houver. E não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante, a plantinha tenra que encerra a esperança do porvir, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, maneira de melros num arrozal, de pássaros, né, que vão ali e querem se aproveitar. E lá se vão os germes superiores que lhes confiamos incessantemente ao solo do coração. Olhem como é perigoso realmente. É um campo que a gente desconhece a gravidade disso. Então a gente busca o auxílio, a gente se conecta, os espíritos mentores, os amigos estão constantemente se esforçando para colocar dentro de nós aquilo que nós precisamos para avançar, mas basta a influência de um espírito perturbador, se a gente então tem afinidade com aquilo, ou se a gente está acostumado a fraquejar, manter um padrão de ânimo, de revolta, de qualquer tipo de reação aí que a gente sabe que são das sombras, a gente perde muitas vezes muito daquilo do esforço dos nossos queridos irmãos. E de um instante para outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos,
cerram os olhos ante a grandeza das leis que o cercam nos ângulos da natureza terrestre e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante com vistas ao aprimoramento próprio são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos ou menospreáveis ao bem. Quando eu li essa parte aqui, duvidam do nosso esforço. Me dá uma dor no coração, porque imagine, muitas vezes a gente faz isso, a gente acaba pensando, será que eu bem andado mesmo? Será que eles estão aqui? Será que eu tenho um amparo como o outro irmão tem, que eu estou vendo que está tudo acontecendo de bom para ele? Não. E eles estão constantemente, e ainda além de fazerem constantemente, quando nós damos ouvidos a espíritos baixos, ainda assim nós culpamos eles, achando que eles não estão fazendo o que a gente está precisando. Quem é que de nós, tentando ajudar uma pessoa, e uma pessoa pega aquilo que a gente deu e joga no lixo, pega a segunda vez, joga no lixo, pega a terceira, quantas vezes a gente acha que a gente aguenta essa situação e continua ajudando? E a gente sabe que eles continuam quantas vezes forem necessárias. É claro que também a gente sabe que se a gente fecha as portas, eles podem se afastar temporariamente, porque eles não vão perder tempo. Então é triste de a gente ouvir isso, de a gente imaginar que a gente tem um espírito protetor constantemente ao nosso lado e as coisas dão errado por vigilância nossa. Além de a gente não reconhecer que a culpa nossa, a gente começa a desacreditar desse amparo divino, desse amparo desses queridos irmãos. Verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim tão harmoniosamente constituído quanto esse? Então, aí o André Luiz, ouvindo tudo isso que ele falou assim, puxa vida, mas eu venho de um trabalho tão bonito, uma casa tão bela, uma luz aqui emanando, talvez, dessa casa. Tudo o que você está falando acontece também aqui nesse grupo. Será crível um conjunto organizado sobre propósitos tão sadios de guarita fácil às forças deprimentes? O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza. Sim, coletivamente considerando, reúnem-se agora sob este teto amigo e procuram-nos a companhia espiritualizante. Isto, porém, acontece por 6 horas, nas 168 horas de cada semana. Então, olhem que interessante isso aqui também, agora o que eles estão falando. O que adianta eu entrar no centro espírita e mudar o meu padrão, fazer oração, me ligar, sintonizado, tá me sentindo até elevado ali dentro. Se a hora que acaba o trabalho, eu já mudo o meu padrão e volto a não contribuir. Isso a gente, muitas vezes, a gente até tenta entender, fala nos trabalhos mediúnicos, que saindo daqui a gente continue dando oportunidade para a continuidade desses trabalhos através da nossa vibração. Como? Como eles falaram ali. O braço é um reflexo, é uma extensão, é uma materialização do pensamento. Então, se nós acharmos que são eles que vão ficar fazendo tudo, sem precisar da nossa abertura, do nosso movimento, a gente está enganado. Eles precisam do nosso padrão vibratório elevado, da nossa sintonia, de paciência, de resignação, de tolerância, de continuar mantendo
o bem que a gente vai lá buscar nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Então, é isso que o Sidônio está falando para o Rubio e respondendo para o André Luiz. Agora, eles estão aqui, realmente, neste teto, procurando essa companhia espiritualizante. Eles estão aqui, sinceramente envolvidos nesse trabalho, mas eles não mantêm isso. Eles fazem isso 6 horas por semana. E as 168 horas restantes, às vezes envolvidos em padrões totalmente diferentes. Então, o que adianta, muitas vezes, e não precisa ser um trabalho mediúnico, pode ser a minha busca de tomar o passe. Eu vou lá, tomo o passe, agradeço, me sinto bem, mas eu saio do centro espírita já voltando a lidar com a minha vibração da mesma maneira que eu entrei. A gente, não sei se vocês se lembram, nos primeiros livros, lá nos Mensageiros, nos Missionários da Luz, mostrou um caso exatamente assim, aquele grupo mediúnico que eles saem lá, já são atacados pelos espíritos das sombras que ficaram fora esperando, porque dentro da casa o ambiente está protegido. Então não adianta. A gente tem que entender que não é ali que é o ambiente sagrado. O ambiente sagrado é toda a Terra. Nós devemos tornar um ambiente sagrado toda a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso convívio social. Essa é a meta. Ainda estamos longe? Pode ser, mas essa é a meta. E cada vez mais, quando a gente entende isso, vai ficando melhor, mais fácil. Nós vamos tendo mais paz. Enquanto conosco, deixam-se envolver em suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontra a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis diferentes das nossas. Olha isso. Aceitam ou provocam. Quer dizer, às vezes eu estou passivo, mas vem aquela influência e eu aceito. Eu não estou blindado, porque eu abri. Ou eu provoco, ou vem de mim. Essa iniciativa de maledicência, de qualquer que seja o desequilíbrio, desarranjo ali de choques de pensamentos adversos ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, vergastando-nos sem piedade. Olha aqui, outro detalhe importante. Nascidos da mente de encarnados ou desencarnados. Porque às vezes é uma influência espiritual, posso estar sozinho no carro e já vem um pensamento ruim e eu acolho. Às vezes pode ser o parceiro que está saindo comigo da casa espírita. Resolve fazer um comentário maledicente com relação a outra pessoa que lembrou aquilo que aquela pessoa fez, deixou de fazer, e eu acolho. Ou eu, como foi falado ali, ou eu, parte de mim, essa maledicência, essa forma de encarar. Vergastando-nos sem piedade. Quer dizer, eles recebem, os espíritos recebem aquilo como se fosse realmente um machucado. Raros se capacitam de que a fé representa bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas do sono físico por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegra convicções e propósitos nascentes com
insinuações menos dignas quando o espírito do trabalhador não está conscientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para frente. Então, olha que interessante isso também. Mesmo que nós estejamos fazendo, então, esse movimento na direção certa, nós vamos ser tentados pelo mal, pelos espíritos que nos têm que a gente siga esse caminho. Porque até então a gente servia a eles. Nós éramos instrumentos deles. Então não vai ser sem resistência que vai acontecer esse movimento. A exposição era muito interessante. E tudo faria a benefício de mais amplas elucidações ao assunto, mas o relógio marcava o momento de nossa cooperação ativa e pusemos em foco. Então, essa conversa estava acontecendo, mas chegou a hora do trabalho, propriamente dito. A gente não imagina isso bem, né? Antes do trabalho acontecer ali na casa, os espíritos estão conversando. Estão se preparando, estão se esclarecendo. Tudo continua a acontecer da mesma maneira que a gente aqui no mundo encarnado. Os trabalhos da reunião que congregava 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentaram em nosso círculo de ação. Olha que interessante. 7 eram trabalhadores, né? Os 2 que estavam ali para ser acolhidos, são 9 ao todo, e 21 espíritos estavam ali no trabalho. É mais do que o número de encarnados. E também pelo fato de a gente receber a comunicação de um, de outro, de um mentor, às vezes a gente pode imaginar que é só isso que está ali de espírito. Não é. É muito mais. Rúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que o conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Só tem coisa interessante até agora, né? Mas olha que coisa legal isso aqui. Margarida está sendo atendida pelo Rúbio e a equipe dele desde já há algum tempo. Agora ele conseguiu puxar para o lado dele, né? O Saldanha, o Alonso. A gente viu. Não era ali ainda o local para fazer isso. Foi também o que nós comentamos na semana passada. O que tem que ser um trabalho mediúnico, né? A gente não tem noção da importância daquele ambiente todo preparado, daquele contato com os encarnados, dos elementos fluídicos que os encarnados têm também para operar. E o fato é que, mesmo que o Hugo, o Saldanha e todos ali já estivessem envolvidos, não foi na casa dela que eles conseguiram fazer o desligamento desses corpos ovoides dela. Foi ali no centro, naquele local, preparado para isso. Então, por isso que o capítulo se chama, né? Finalmente o socorro. E aí ele segue dizendo, logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir dentro das contribuições de nosso círculo, grande cópia de força neúrica, com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi extraída através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados, força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, o evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispíritas. Então, aqui agora fica claro o porquê que no mundo espiritual somente eles não conseguem fazer tudo o que precisa. Por que esse intercâmbio, e cada vez mais através dessa era que a humanidade está entrando, através do desenvolvimento de vários grupos mediúnicos, o quanto que se está sendo auxiliado no mundo espiritual mais necessitado, porque ali a gente viu,
O ambiente era preparado. Desligaram os ovoides, foram encaminhados. E agora eles pegaram elementos do ectoplasma, do material dos encarnados, e ele dá detalhes através da boca, das narinas e das mãos dos assistentes encarnados, essa força que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre a Margarida para restaurar as energias espíritas. Então, também a gente vê a importância dos outros elementos de uma mesa mediúnica, de uma participação de um trabalho mediúnico, para favorecerem, para fornecerem elementos que são fluidos para tratamento de quem está sendo tratado. Passe da mesma maneira. É a espiritualidade agindo, sim, mas também se utilizando dos elementos que nós encarnados temos mais densos diferentes dos espíritos ainda não na matéria. Né? A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio e Gaspar, e olha ali que interessante, né? Não foi só a Margarida quem recebeu esses fluidos, foi o Gaspar também. E Gaspar, impassível que se achava, pôs-se a gemer, qual se houver acordado de intenso e longo pesadelo. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora aquele santuário doméstico e médium do culto familiar, adestrando-lhe a faculdade de incorporação por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Então, olha que interessante. Esse espírito que foi desligado da Margarida foi conduzido a Nizar, que era uma médium. Então, além do trabalho que já tinha sido feito no mundo espiritual, eles iriam cuidar de fazer que aquele espírito do Gaspar pudesse se servir da faculdade mediúnica, Dona Isaura, para receber um benefício além daquele que já tinha recebido. Quando a hora de amor cristão aos encarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à organização mediunímica. Olha isso, quando a hora do amor cristão, quer dizer, a hora da prece, do preparo, do momento da recepção mediúnica. Aí eles levaram o Gaspar, mas ele já tinha sido desligado antes. A fim de que pudesse ele colher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física, que haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Olha mais um detalhe importante. O que está acontecendo com esse espírito que está naquele estágio, né, de meio de cristalização daquela paralisia naquele quadro, e ele agora desligado e colocado junto da médium, as faculdades do corpo físico da médium potencializaram, acordaram e intensificaram a visão, a audição, o tato e o olfato nele. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que se lhe cansavam as forças, as energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial. Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em visível processo de enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Então, já exteriorizando através da Dona Isaura, né? Já estava ligado ao pensamento dela, sentindo aquilo, então ali já começou a gritar e chorar. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas, entre a penitência e a rebeldia.
Escutando agora com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador daquela reunião mediúnica. O senhor Silva, marido da médium, fez-lhe sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia. Isto é, a posição de temente com retorno gradativo à razão. Então, aqui mais uma vez, vendo a importância de um preparo do doutrinador, da pessoa que vai conversar com os espíritos para poder evangelizar verdadeiramente, né? Tanto intelectualmente como moralmente, como com o coração, com o amor que pode passar ali, mas esclarecendo e conduzindo esse espírito a uma situação favorável para o tratamento. Findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. E olha outro detalhe, né? 60 minutos de conversação. Margarida estava, enfim, aliviada e em pranto pedia ao esposo agradecesse em viva voz as dádivas recebidas. Guto, porém, vendo Saldanha espantadiço, o temperou. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu o amparo imediato, mas precisamos agora socorrer a casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo os benefícios aqui recolhidos. Então, por que Saldanha estava espantadíssimo? Ele tem ainda receio, apesar de confiar e estar entregue, né, ao bem, mas ele tem receio de como isso vai se fazer, porque ele sabe, como a gente falou no começo do capítulo, ele falou, eu conheço as forças do mal, eu convivi muito tempo e sei do que eles são capazes. Então, quando ele vê a Margarida mudando o padrão daquele quadro obsessivo que está instalado e desinstalando, tirando voz, tirando o último dos hipnotizadores ali, ele fica espantado, ele fica tanto espantado quanto assim, surpreso, porque encantado, mas também eu imagino que seja um receio que pode ainda estar por vir. Mas o próprio Google esclarece. O triunfo essencial ainda não veio. A gente sabe disso, Saldanha. Margarida recebeu um amparo imediato, mas precisamos agora socorrer a casa, até que ela mesma tome posse da sua individualidade e caráter definitivo a esses benefícios aí recolhidos. Porque senão o que acontece? Ela volta para casa e volta tudo. Mas então existe um esforço por parte da espiritualidade, um trabalho principalmente como um grupo desse do Google que está preparado para isso, né? Para poder continuar o auxílio necessário naquele ambiente da casa dela. Sorriu bondosamente e acrescentou: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. As comparações, as palavras, as frases que eles fazem para nos ajudar a entender são lindas, né? Então, olha isso. Aí, a planta, para ser preciosa, não basta que ela seja bela, perfumada, dentro daquele ambiente protegido. Ela tem que continuar sendo bela e perfumada em ambientes hostis. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades do bem comum. E passando a entender-se com o Sidônio, aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel, vê se, segundo Saldanha e Leôncio, no dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório. Eles ainda não sabem que
Gregório já sabe quem é Rubio, né? Rubio não falou nada disso. Mas existem os outros também. Aí a falange do mal não é só Gregório, ele é o chefe de todos. Mas existem os outros. Se Gregório não vai colocar força contrária, existem outros que vão fazer. Já é alguma coisa, mas por que foi trabalhado dessa maneira? Porque, como o homem falou no começo do capítulo, nós não temos elementos ainda para sustentar tudo isso que a gente está fazendo. E aí, em casa, eles conseguiram mais 12. Não lembro se foi 12, perdão, se era 12 dias ou 12. 10 dias sucessivos, 12 companheiros espirituais que então estariam na casa da Margarida. 10 dias trabalhando por conta daquela investida que haveria. Então, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. E aqui encerramos o capítulo. Mas foi muita coisa, muito aprendizado, muita coisa para reflexão, para a gente entendendo como que funciona, e inclusive a participação, a nossa importância, né, nesse trabalho. E não precisa ser um trabalhador de uma casa espírita ou de um ambiente único, mas todos nós lidamos constantemente com forças das e forças do mesmo. E se a gente precisar de trabalho, de auxílio, amparo espiritual, de uma igreja, de uma casa de oração, não, centro espírita, seja qual religião, nós temos que entender o mecanismo de funcionamento do lado da sombra e do lado da luz, para que a gente mantenha esse padrão elevado de confiança, de fé e ligação, para que a gente possa orar. Com o auxílio a gente vai. Então, resumindo, para a gente entender que a solução não está somente no auxílio externo, vem muito do auxílio externo. Nós, de Deus, de Jesus, dos espíritos dos espíritos de gente, para o auxílio. Mas também, principalmente, do que nós fazemos do nosso de de manutenção, para que tenha a gente labore com a melhor. E não é uma vida de mão dupla. A gente precisa fazer essa parte. Não adianta nós nos entregar nas mãos deles e fazer a nossa parte. Senão não tem efeito transformado completo que nós precisamos. Certo? Então, encerramos o capítulo 15, que na semana que vem a gente vai começar a ver então a consequência. Talvez a guerra franca que vai começar a acontecer. E como eles vão lidar com isso. O capítulo 16 se chama Encantamento Pernicioso. Mas há uma observação a mais que vocês vão fazer com o pai, ela, Adriana. Não, muito bom. Muita coisa. Muito coisa. Maravilha. É muito importante o nosso pensar, não só lá dentro, como fora dos espíritos, de locais que seja. Principalmente isso, né? A gente tem que cada vez entender melhor isso, né? Para que a gente consiga manter participação, né? Além das propostas da crise. Exatamente. Muito bom. Tá bom. Maravilha. Agradecemos então mais uma oportunidade que a gente tem aqui. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Boa noite.